Watemi Shoatá? Quando uma pessoa morre, tudo que lhe pertencia deve ser obliterado, a começar pelo nome, que não poderá mais ser pronunciado, sendo essa talvez a primeira e mais importante interdição que existe em relação ao morto. Quando houver pessoas em comunidades próximas com o mesmo nome, dependendo das relações que mantinham com o morto, elas deverão trocar de nome imediatamente. Pronunciar o nome de uma pessoa que já morreu é o mesmo que chamá-la e, portanto, torná-la próxima. Seus pertences deverão ser destruídos ao longo das festas Reahu, que se seguirão no decorrer de um período que poderá durar alguns anos, até que as cinzas do morto estejam enterradas em definitivo. Em se tratando de um pata, dependendo do nível de influência que ele tinha sobre a comunidade, é possível que toda casa coletiva seja destruída e as pessoas mudem para outro lugar e construam uma nova casa. Quando se trata de uma criança que normalmente até uns 3 anos de idade não tem nome próprio, sendo os meninos chamados de Mopata e as meninas de Napata, os pais raspam a terra por onde ela engatinhou e os postes da casa por onde brincou. Tudo deve ser destruído, qualquer traço do morto precisa ser eliminado. Os Yanomami jamais se referem à morte de uma pessoa de maneira direta. O verbo noma significa morrer, mas raramente é utilizado nesse sentido, a não ser que se refira à morte de alguma pessoa distante, sem vínculo com quem esteja falando. Além de morrer, noma também se refere à perda de consciência, seja por um desmaio, seja pelo uso de alguma substância. Assim, quando um xamã está sob o efeito da ayahuasca, disse que ele morreu. Em todos esses contextos, a palavra nomá expressa uma situação atenuada da morte e não se refere diretamente a ela. Da mesma forma que dizer o nome do morto equivale a chamá-lo, trazê-lo para perto. Falar diretamente da morte é também uma forma de atraí-la. A fim de manter a morte a uma boa distância, os Yanomami se valem de determinadas expressões para se referir a ela, fazendo uso de eufemismos que chamam a atenção sobretudo pela delicadeza das imagens que evocam e que só poderiam encontrar espaço entre os Yanomami, nesse lugar, não lugar que é a morte. Assim, para se referir a um homem que morreu, pode-se dizer: as flechas estão plantadas no chão. Charaka ki chatear. Para uma mulher, uma cesta grande está colocada no chão. Wii a itaa. No caso da morte de uma menina, uma cesta pequena está na beira, fora da casa. Chote re kasia. E em se tratando da morte de um menino, uma flecha pequena está na beira, fora da casa. Huru masi kasia. Ainda há muitas outras expressões que se referem à morte de maneira igualmente sutil, como ele não está, anokua, ela se perdeu, amarayoma, a casa familiar está vazia, nahi proque, etc. A vida é feita de prosa, mas é na morte que a poesia ganha espaço. A morte se refere a algo que se perdeu, que não está mais, que não se encontra. Ao mesmo tempo, se há algo que se inscreve na pessoa Yanomami e que existe mesmo antes dela ter um nome próprio e ser, portanto, individualizada dentro do seio de uma sociedade, é a morte. Watemi Shoatá, você ainda vive? É uma das expressões que os Yanomami usam para se cumprimentar quando encontram um parente que não vem há algum tempo. O significado de temi é vivo, com boa saúde, mas o ainda, shoá, deixa entrever o destino inevitável da pessoa. Assim, a morte se insere no seio da vida e, se a pessoa ainda se encontra viva, é porque em algum momento ela deve morrer.
O sonho, então, inscreve-se na vida como uma forma atenuada de morte, uma morte cotidiana e até mesmo necessária, que faz com que a cada noite se experimente um pouco daquilo que mais cedo ou mais tarde vai chegar para todos. O momento em que o tupê não voltará mais para o corpo, se transformará em um espectro e vai se juntar aos outros porê que vivem no Utumossi. Em uma sociedade onde falar de seus mortos é trazê-los para perto, só se pode falar de um morto por meio de um sonho. Por mais que o sonho seja desejo do morto, esse é o lugar que os Yanomami encontraram para se relacionar com algo que não deve ser dito. O sonho é a licença poética que os Yanomami encontraram para falar de seus mortos. É o que possibilita, de certa forma, que continuem mantendo-os na memória, ainda que, em última instância, essa memória deva ser abolida. Da perspectiva dos mortos, que aqui também são outros, o sonho é a maneira que eles encontram para se fazerem presentes nas memórias dos vivos, e ao mesmo tempo é seu ato de vingança contra o lugar de esquecimento que os Yanomami tentam lhe impor. O sonho é a terceira margem do rio, é a boa distância que separa vivos e mortos. Distância essa que não pode ser ultrapassada sob penalidade máxima de se encontrar de maneira irremediável na outra margem, que é a morte. Assim, os sonhos com os mortos não podem ser recorrentes, pois, despertando o sentimento de nostalgia nos vivos, eles os conduziriam a um caminho sem volta. E, se há algo que os mortos ensinam bem, é que a saudade é coisa que mata. Entretanto, nem sempre os mortos deixam os vivos em paz. Luigi, embora tivesse mais de 80 anos, sonhava constantemente com seus pais, que haviam morrido quando ele ainda era criança. No fim das contas, os mortos só vão embora quando querem. Os vivos tentam mantê-los à distância, mas é sempre o desejo e a vontade do outro que prevalecem, como nos sonhos. Porém, não nos enganemos. Embora o sonho Yanomami se refira sempre a um desejo que lhe é alheio, há, por parte dos vivos, uma resistência em se submeter à vontade e aos caprichos desses outros que lhes invadem os sonhos.